o poder que se tem de ir para o mundo da ação e de ser consistente naquilo que você deseja fazer. Eu tô na faculdade e eu acho que eu não poderia namorar porque eu não tenho patrimônio. Vamos pensar numa partida de futebol. O que esses caras sabem, eles decoram a regra. Eles decoram como talvez fazer uma jogada perfeita. Só que eles nunca entram em campo. E é isso, eu queria começar, Orlando, você dando a dica suprema já. Eu já quero de começo, assim. O que você, assim, como homem, o que você, antes dos 30 anos ali, o que você descobriu que impactou sua vida no resto dela? Realmente fez a diferença, assim. Você sabe que posso passar pra frente, assim, para as novas gerações. O que me trouxe sucesso nas áreas que eu tentei iniciar na minha vida, antes dos 30, é importante falar que, aliás, quando eu me formei na faculdade, e faz bastante tempo, foi em 2003, eu tinha 23 anos, eu sou nascido em 1980, eu tenho 43 hoje. Eu me encontrei como muitos caras se encontram, bem perdidos, né? Bem perdido, porque eu acabei de me formar e não conseguia trabalho na área e comecei a ficar muito frustrado, me sentindo vazio, desorientado, triste comigo mesmo, desanimado, inferior. E trabalhando em subempregos e por aí vai. E na minha realidade, o que aconteceu na época? Eu comecei a estudar para concurso por influência de um cara que na época era o meu cunhado, né? E ele trabalhava com isso, ele era professor disso e tal, e enfim. Eu desisti, na época, de trabalhar na área que eu tinha me formado, que era comunicação social, para estudar para concurso. E eu descobri que eu conseguia estudar bem para concurso, eu me sentia motivado com aquilo, prestei uma primeira prova, não passei, porque eu estudei muito mal. Falei, cara, eu não passei, mas eu cheguei perto da nota de corte. Se eu me esforçar um pouco mais, em uma outra prova talvez eu consiga. E foi exatamente o que aconteceu. Então, com 24 para 25 anos, eu passei no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde eu fiquei até 2014, fiquei 9 anos trabalhando direto na rua, e aquilo me amadureceu muito. Com certeza. Trabalhar direto na rua, né? Trabalhar direto no combate ao crime me amadureceu muito, porque eu trabalhava com homens muito mais velhos do que eu, inclusive, tá? Mas voltando, uma coisa que eu identifiquei é o poder que se tem de ir para o mundo da ação e de ser consistente naquilo que você deseja fazer. Talvez você precise fazer um ajuste de rota, porque você está dando murro demais em ponta de faca. Uhum. Mas não é para ir nesse exagero de, meu Deus, né? Eu tô aqui há 10 anos tentando uma coisa e não sai disso. Mas também não desistir tão facilmente. O que eu vejo de diferença na minha geração para a geração Z é o excesso de devaneio. Uhum. Eu percebo que a geração Z, ela reflete demais. Sim. Né? É curioso, porque eu quero abrir um parênteses muito engraçado sobre isso, que eu recebi uma pergunta na minha caixinha de um cara da geração Z, e ele me escreveu assim: eu sempre vejo seus stories, e ontem especificamente eu fiz uma reunião com um amigo, uma call, depois eu fui no shopping comer um japonês e tomar uma tacinha de vinho, depois eu fui para casa. E lá, tomando vinho e comendo um japa lá, eu respondi algumas caixinhas, e ele ficou intrigado, falou, nossa, mas eu vejo você saindo sozinho, existe alguma reflexão sobre isso? E eu falei para ele, cara, é justamente por não ter reflexão que eu faço. Será que precisa de uma reflexão? Será que precisa de uma teoria, de um tratado filosófico para isso? Ou simplesmente ir, simplesmente agir? Estou afim de comer. Estou afim, pronto. Eu vou chamar Uber, eu vou pegar meu carro, eu vou sentar lá, vou pedir aquilo que eu quero por garçom, vou me divertir ainda que eu esteja sozinho, depois eu vou embora para minha casa. Será que precisa de tanta reflexão acerca disso? Eu acabei não respondendo essa caixinha ontem e respondo aqui. Talvez não. E essa é uma coisa típica da geração Z, que deseja teoria para tudo, mas não quer ter prática de nada. Com certeza. Então, uma sugestão que eu dou para os caras aí é: como vocês são jovens, como vocês têm a testosterona provavelmente muito alta, como vocês precisam provocar em vocês o arquétipo do guerreiro, vocês devem ser executores e não teóricos. Deixa para se afundar em teoria quando você estiver mais velho, porque você vai ter repertório comportamental de experiência. Eu tenho certeza que muitos caras que estão nos assistindo, principalmente dessa geração, caras de 20 e poucos anos, eles vivem de teoria em teoria, vivem esperando o momento perfeito para tudo, vivem tendo que fazer grandes reflexões para tudo.
Você complica a tua vida desse jeito. Você fica paralisado desse jeito. Acaba Você não fica fazendo apático. nada. Você não faz nada, velho. Vá para o mundo da ação. Eu vou estudar para concurso. Estudei. Deu certo. Passei. Fui trabalhar. Sempre. Depois eu quis um outro concurso. Meti a cara. Estudei. Passei também. Depois eu quis montar uma empresa. E sempre foi, diante desse trabalho, consistente. Um pouco por dia. Outra coisa. Outro conselho, sugestão para os caras. Não se comparem a um cara que ficou milionário sem fazer nada. Isso não Com existe na certeza. maioria das vezes. Com certeza. Né? Pega aquele influenciador que começou lá há 10 anos atrás no YouTube. Cara, é uma situação completamente diferente de hoje, assim. Obviamente vai acontecer outros movimentos que vão deixar as pessoas, e principalmente os jovens, milionários, porque a gente está vivendo a evolução tecnológica. Sim, Mas isso aí é exceção à regra. Não tem como. exatamente. Sim, viralização, memes, é uma porcentagem, não é todo mundo, saca? Não, é tenso. É É, difícil. e a gente, você como empreendedor sabe que hoje os empresários, aparentemente, estão tendo dificuldade de contratar essas pessoas mais jovens, justamente tem cara que tá indo para entrevista de emprego com o pai e com a mãe. Nossa, eu ia falar dessa matéria. Na hora que eu vi É. isso aí, só me reforçou mais ainda a vontade de fazer esse programa, que eu... É, Cara, eles, eu sou da mesma geração que o cara, tudo, beleza. Uhum. E assim, você já viu, eu lido com Sim, um sim. pessoal aqui e tudo. E aí vem o cara da geração Z, mano, e ele vai ser contratado, ele me traz o pai e a mãe dele. Tipo Qual a impressão assim, que velho. você tem desse cara, né? A primeira Tipo- impressão, saca? Não, é um cara que eu já sei que... Se você botar ele pra fazer uma coisa ali mais difícil, E não você é já tipo fica assim, na dúvida não é da um negócio tipo a capacidade do mãe e cara, o pai saca? tá levando pra entrevista. Não, isso aí até que é normal, dar acompanhar. carona. Não, é acompanhar a entrevista. caramba, velho, até isso. Acompanhando o cara literalmente, assim, na troca. Acompanhando, Nossa, Só isso dá é as grave. respostas pelo filho, né? também. Só falta isso. Tem uma parte que é medo, né? Não sei. Eu falei ontem isso para um seguidor que também na caixinha me perguntou sobre isso. Eu tô na faculdade e eu acho que eu não poderia namorar porque eu não tenho patrimônio. Mas eu falei, brother, deixa eu te falar. Eu fiz faculdade, eu era quebrado, eu namorava uma universitária que também era quebrada. Os meus amigos eram quebrados também, namoravam meninas que também não tinham muita coisa, porque era todo mundo na mesma idade, 20 e poucos anos. O que acontece, cara, é que essa geração que a gente nota nos rapazes, né? Eles têm medo de tudo, Deds. Um seguidor da minha idade falou pra mim, cara, sabe o que eu convivo com algumas pessoas da geração Z? O que a gente identifica? É que a minha geração, os caras de 40 e poucos anos, a gente tinha meio medo de morrer. Então a gente cometia umas loucuras e corria demais com o carro, bebia, não sei o que, falava, nossa, cara, quase que eu bati, eu podia ter morrido, meu Deus. Então aí tinha uns riscos bem idiotas, inclusive, tá? E a gente tinha um medo de morrer, de não aproveitar a vida. O que a gente percebe nessa rapaziada, ou parte dela, é medo de viver. Eles têm medo de viver, cara. Eles têm medo, assim... Muita fuga da realidade. Total. Droga. Assim, eu vou falar... É um chutômetro meu aqui. Mas da geração Z, porque a geração Z ainda não é completamente adulta, mas a parte adulta dela, eu vou botar ali que pelo menos 80% já usou algum tipo de negócio, assim, entendeu? E, cara, os caras entrando muito no videogame, velho. Tipo assim, eu sou gamer, joguei videogame muito tempo da minha vida. E assim, o cara tá gastando muito tempo ali. Tem cara que gasta o dia inteiro dele só jogando videogame. A questão é não o cara jogar videogame, né? A questão Porque uma hora a conta vai chegar, tá ligado? Não se exercita, não trabalha, não estuda. A conta vai chegar, tanto pra saúde, com certeza. tanto pro financeiro dele, tudo vai chegar a conta. É que você falou algo sobre fuga da realidade, né? O que dá a impressão é que no videogame, por exemplo, eu sou um herói virtual. Porque eu não sou um herói na vida real. O herói da minha própria jornada. Existe um escritor chamado Joseph Campbell, que ele tem lá o livro A Jornada do Herói. E que fala das fases, né, das trajetórias da vida mesmo, né? Um dia de 24 horas pode ser uma jornada, uma vida inteira é uma jornada do herói. Então a jornada do herói contempla algumas fases, né? Tem o chamado, tem o enfrentamento, a recusa do chamado anteriormente, né? Enfrenta, você encontra o dragão, igual videogame, você encontra o dragão, você mata o dragão, embaixo dele tem um tesouro, você volta com a cicatriz mais forte, você passa de fase, depois tem outro chamado, outro ciclo. E o que acontece com esses caras é que eles não saem da primeira fase, eles ficam ali vivenciando a jornada do herói dele por meio de YouTube,
por meio de videogame, por meios digitais. Eles não vivem a própria jornada de exposição e a gente nota também neles uma necessidade de script para a vida. Ou seja, eu quero uma perfeição antes de agir com tudo. Então, eu tô conhecendo uma menina, vai dar certo? Não sei, velho, você vai ter que vivenciar, não tem como eu saber. Vai lá e Você tem 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Não tendo nada alarmante, você inicia, mas ele quer uma perfeição. Ele não quer passar por nenhum tipo de aperto, de sofrimento ou de desconforto. Ele quer já tudo planejadinho. E a gente precisa explicar para esse camarada que isso não existe. Que a vida, né? Porque eu vou agora iniciar os estudos, eu vou fazer assim, assim, assado, eu não vou estar focado nisso, naquilo. Eu falei, cara, mas a vida não é tão linear do jeito que você planeja. As coisas acontecem no meio do caminho e elas acontecem também para o seu adiantamento, para o seu aperfeiçoamento. Não adianta você achar que você vai se desenvolver, como eles gostam de falar, no total conforto. Isso não vai acontecer. Uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. E o que acontece com os caras é que eles estão com excesso de treino e teoria. Vamos pensar numa partida de futebol. O que esses caras sabem, eles decoram a regra. Eles decoram como talvez fazer uma jogada perfeita. Só que eles nunca entram em campo. Então, ou seja, eles se tornam teórico do esporte sem nunca ter praticado o esporte. E quem é atleta de qualquer modalidade sabe, o treinamento é extremamente importante, mas ele não substitui nunca o jogo real. Porque ali você tem emoção envolvida, ali você tem um embate real envolvido, ali você está testando o quanto que você treinou. Se esse camarada, ele não vai para o jogo, ele não se joga na realidade, na ação, fora do abstrato, ele nunca vai se testar, ele nunca vai hipertrofiar, ele nunca vai adquirir aquilo que os especialistas, os psicólogos chamam de repertório comportamental. A gente precisa passar por essas situações, porque elas nos dão repertório comportamental. E é o repertório comportamental que nos leva a ser um adulto mais sábio, que nos leva a ser um adulto mais forte. Porque se você não passa por nenhum repertório, você não cria, aliás, um repertório passando por situações e experiências, logo você vai ter 30 anos e um cara completamente molenga, porque ele não criou casca de nada. Adquiriu experiências. Né? Exato, cara. Tem até um meme, virou um meme, né, da moça falando, um tweet assim que ela fez, que ela tinha 30 anos e não tinha aprendido a ganhar dinheiro. Por quê? Porque não criou o repertório dela. Não criou repertório. De fazer as... Porque a gente, querendo ou não, quando você vai pro mercado de trabalho, é o mercado. Uhum. Então, cada um tem que ter... É como se fosse uma empresa. Você é uma empresa. Perfeito. Então, você tem que ter o seu repertório ali. Porque você vai ser demitido daqui, só que se você é um cara foda, outra empresa vai te querer para fazer talvez a mesma função, uma função melhor. De fato. Então, você tem que ter esse... Feeling, como ele falou, as pessoas querem um script já, tudo pronto. Se você não tem tentativa e erro, você não tem o aprendizado e a experiência para adquirir, para passar para frente para as novas experiências. Você fica preso ali num ciclo. E você falou o negócio da emoção, e aí para mim o cara que tem esse drive de ação e é o cara de pau, meu amigo, esse aí vai muito longe. De fato. Porque o cara ele vai pra batalha, ele vai pra luta, e ao mesmo tempo ele não tem o medo de tomar uma flechada no joelho, tomar uma espadada no baço. Não, ele vai e continua lutando ali. Geralmente são os vencedores. Exatamente. Os caras que escalam ou sobem na hierarquia de dominância. Daqui 10 anos, olha para provavelmente onde esse cara vai estar. Esse cara vai estar muito acima na hierarquia. E ele vai colher os frutos. Porque esse negócio de antes dos 30 é semeadura. Uhum. A colheita ela vai vir depois. Com certeza. Ou seja, o cara estudou, trabalhou, aí chega nos 30. Isso também tem muito link com o VSM, né? Do homem. Eu trabalho primordialmente com o homem. A maior parte dos homens da geração Z, aquele cara, vou falar, que tem 19, 20 e poucos anos, o VSM dele ainda é baixo. VSM, para quem não sabe, é valor sexual de mercado, né? Faz parte da interação nos afetos com as mulheres, onde os caras sofrem muito. E são poucos homens nessa faixa etária que chegam no ápice do VSM. Quem está no ápice do VSM, geralmente, são as meninas, nessa faixa etária, né? O homem é empurrado lá para frente, porque o homem vai ter que apresentar resultado a partir dos 30 anos. Então já se espera que ele tenha um determinado tipo de comportamento. Já se espera que ele tenha determinado tipo de resultado após os 30 anos. Ele tendo, aí dos 30 ao 40, ele vai passar pelo
provavelmente pelo pico do valor sexual de mercado, aí sim ele vai chamar muita atenção, aí sim ele vai ser muito mais requisitado, né? Então, por quê? Como que ele fez isso? Porque dos 20 aos 30, que é esse período que a gente está tratando aqui, dos 18 aos 30, ele fez uma enorme semeadura, que depois ele começa a coletar lá na frente. Então essa é mais ou menos a história de boa parte dos homens que tem certo sucesso, né? Alguns conseguem antes, né? Assim, as exceções que a gente falou, mas os outros ali depois dos 30 anos você vê que o cara começa a alavancar, só que ele não começa a alavancar do nada. Ele já tem algo que foi construído antes, que já deu um embasamento, uma estrutura para ele edificar. E aí isso é feito nessa década, dos 20 aos 30. E é basicamente isso que eu e o Vitão fizemos. Uhum. A gente aumentou, querendo ou não. Porque, tipo assim, eu sou casado, tudo. Uhum. Moro com minha mulher tem 4 anos. Só que cada um tem as casas. Eu não tenho carro, mas o Vitão tem carro. Inclusive, é um tema que eu quero debater depois sobre veículos. E como a gente começou a trampar muito cedo, antes de começar a faculdade e tudo, a gente sempre teve um capital a mais. Então isso aumentava nosso VFCM ali. Era o jeito que a gente tinha pra competir com um cara de 27 anos. Como é que chega um cara de 19 anos pra competir com um de 27? Perfeito. Porque agora eu tenho 26 e aí a gente começou a plantar muito cedo. E aí, meu primeiro trampo, eu ganhei R$50 pra tirar foto. 50 conto, meu primeiro trabalho. E aí hoje, depois de 7 anos, agora eu comecei a ter um cacife para negociar contrato de 50 mil, de 100 mil. Então, tudo dependeu da gente plantar lá no comecinho, porque a gente nem imaginava que isso ia aumentar. Não sabia nem o que era VSM, não sabia nada disso. Deixar de sair ali para trabalhar, fazer um negócio que vai... Não saía num dia, mas no outro dia tinha dinheiro suficiente pra sair e ser o cara, entendeu? Então, por falar em sair, né, algo que a gente precisa alertar para esses caras, né? E o Vitor falou, abrir mão de determinados prazeres imediatos em busca de algo que é um prazer futuro, né? O que esses caras têm que tomar cuidado, cara, igual você tocou nesse ponto, né? O excesso de uso de droga, que muito caro se afunda. Eu vi, né? Apesar de eu não ser da geração Z, eu vi caras, olha que curioso, a gente era uma turma de adolescentes assim, que andava de skate, e nessa época, rapaziada, eu vi muito cara iniciando ali, né, com droga e tal, e caras assim, naqueles bairros de classe média alta, com quem eu tinha contato, com aqueles caras lá na época, apesar de uma origem um pouco mais humilde. E o que eu vi nesses caras? Cara, os caras eram filhos de empresários, de médicos, de dentistas, etc. O que aconteceu com esses caras em função da droga, eu percebi? Eles chegaram na vida adulta e, por favor, não entendo aqui como demérito da profissão, mas eu vi alguns caras assim, como mototáxi, velho. Ou seja, de uma família de classe média alta, né, com uns pais assim, que poderiam ter feito a faculdade que queriam. Porque a tendência é só você passar pro próximo nível, né? Exatamente. Não é nível maior do que você foi, um nível maior do que foi os seus pais, né? Porque naquele caso, aquela família aparentemente entregava toda uma estrutura, pelo menos material, para esses caras. Emocional, eu não sei dizer. Até porque eu não tinha condições de avaliar na época que eu era tão novo quanto eles, né? 2 anos de diferença só, mais velho. Mas o que eu vi muitos desses caras entrarem demais em droga. Da droga, alguns foram pro mundo do crime, né? Entrou ali, agora eu não só uso, eu ajudo a vender também. E vindo assim de um lugar, de um bairro tal, que, abre aspas, não precisaria. O que aconteceu com esses caras depois? Muitos, eu percebi que a droga cozinhou o cara. Parece assim que o cara ficou lesado. Outros trabalhou em empregos ou subempregos, que ele não teve uma colocação no mercado, aí o cara já estava mais velho. Esses caras hoje vão ter na casa de 40 anos. Eu tô com 43, 40, 41 esses caras vão ter. Alguns deles que eu tô lembrando aqui. E, cara, muitos estão na mesma. Eles vão herdar, malemar, um ou outro patrimônio do pai e da mãe, que já, a uma altura dessa, já tem 70 anos. E agora tem um negócio que os mais novos, às vezes nem só da geração Z, mas estão ficando revoltados com os pais, que os pais decidem gastar os patrimônios acumulados. Você já viu isso? Tá tendo isso
Porque tá de olho já no patrimônio. Já na exato. herança, Aham, imagino. Então já tá um reboliço por causa disso aí. Já tem. Tem um ditado que agora me fugiu o nome, que dependendo do herdeiro, ele vai torrar tudo. Com Né? certeza. O cara precisa entender que, do ponto de vista do direito, aquele patrimônio tem direito à herança, né, daquele patrimônio. O filho biológico, ele tem direito à herança, e acho que o filho provavelmente afetivo também. Mas, sistemicamente falando, da psicologia profunda dos sistemas, né, o cara precisa entender que aquilo não é dele. Foram os ancestrais que construíram, né? Que cabe a ele multiplicar aquilo ali. Porque se ele não tiver, e dependendo de como vem essa herança, ela vai durar pouco tempo na mão desses caras Sim. aí. Eles vão torrar tudo, cara. Sim.